Bom dia, igreja. Deus abençoe a nossa vida nesta manhã, amém? Espero que a semana de todos tenha sido muito boa e que você tenha conseguido, de domingo para cá, ter êxito em seus projetos, né? Quem conseguiu realizar aí aquilo que foi planejado durante a semana? Levanta a mão aí. Estou brincando, irmãos, é isso aí. A gente precisa planejar a vida da gente, sabe, queridos? A gente passa o dia, passa nossa caminhada sem fazer um planejamento. É um dia após o outro, um dia pelo outro. E espera que dos céus caiam as ricas bênçãos de Deus. Não é assim que a gente fala? Vou ficar aqui esperando que Deus vai realizar aquilo que está no meu coração. Não é bem por aí. A gente precisa se esforçar para isso. Deus vai te abençoar. Deus vai me abençoar. Mas tem que partir de mim. Tem que partir de você. E uma vida sem planejamento é uma vida sem propósitos. Uma vida não planejada é um barco sem leme. Paulo César, do Grupo Logos, ele diz que barco sem leme e homem sem Bíblia, eles terão o mesmo destino, um lugar nenhum. Imagina isso, você sem direção, sem saber o que você vai fazer. Hoje é domingo, você tinha uma programação, amém? Por isso, glória a Deus, você está aqui com a gente. Mas e a partir de amanhã? Como é que está a sua programação de vida? O que você tem que fazer? O que você tem que acertar na sua vida? O que você precisa de um passo a mais para consertar aquilo que falta tão pouco para receber de Deus as bênçãos derramadas? A gente passa o dia corrido, mas precisamos nos programar. E isso não é para o nosso bel prazer, é para a honra e glória do nome dEle, que o cristão tem que ter programação. A coisa, quando não é programada, não sai bem. Lembra disso, você precisa se programar. Amém, queridos? Eu vi a Magali dando um abraço na Márcia, a Márcia dando um abraço na Magali, e eu queria que você ficasse de pé agora, que a gente pudesse se abraçar, né? E você desejasse para a pessoa um bom dia em nome de Jesus, e depois desse abraço a gente vai ler o texto. Vamos lá, fica de pé? Você pode dar um bom dia para a pessoa que está ao lado, desejar a ela um momento abençoado na presença de Deus. Amém. Deus seja louvado. Bem. Lucas 24, quero convidar você a ler comigo, o versículo 6. Lucas 24, 6. Lucas 24, versículo 6. Você pode ler comigo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Podemos dar uma melhoradinha nesse texto? Vamos ler com mais forte, mais força? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Queria que você curvasse sua cabeça e falasse com Deus, para que o Espírito Santo possa trazer entendimento ao nosso coração e à nossa mente nesta manhã. Senhor, muito obrigado. Queremos te dar graças por essa manhã de escola dominical e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Senhor, o meu coração está à tua disposição. E os nossos irmãos e irmãs estão orando, desejosos também da palavra do Senhor em suas vidas. Eu quero te agradecer esse momento aqui e pedir ao Senhor que venha nos fortalecer como família e como igreja. Essa é a minha oração, Senhor. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Jesus vai voltar? Sim?
Jesus vai voltar? Jesus vai voltar? Sim, Ele vai voltar. E por que Ele vai voltar? Ele deixou a sua igreja, para que da sua igreja pudesse então surgir aqueles que estarão com Ele no reino dos céus. Não é verdade? Para você que tem curiosidade de saber a respeito da vinda de Cristo, e você que ainda tem dúvidas sobre, Mateus 24 é o texto da sua vida, para que você possa estar ali, tendo um pouquinho de conhecimento a respeito da vinda de Cristo Jesus. Mas hipoteticamente, imaginemos nós, que você, com o conhecimento que você tem, está vindo para a igreja em pleno domingo pela manhã, e de repente encontra alguma coisa destruída, ou por exemplo, o próprio templo destruído. Você pode de repente acordar e querer tomar um banho, e a água não sair lá do reservatório de água, não sair da torneira. Coisas muito simples, muito complexas, podem acontecer, antecedendo a vinda de Cristo Jesus. E isso se chamam sinais da vinda de Cristo Jesus. Mateus 24 vai falar sobre alguns sinais que antecedem esta vinda, e como a igreja vai se posicionar diante dessa vinda de Cristo Jesus. E você está preparado para isso? É interessante que Hebreus 5,13, eu até anotei para não esquecer, o texto é grande. Hebreus 5, de 13 a 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Ele está falando de duas classes de pessoas. Aqueles que se alimentam de leite e que são inexperientes, porque é criança. O texto aqui fala sobre isso. Mas o alimento sólido é para os adultos, para que aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Duas classes de pessoas. E nós temos duas classes de pessoas que estão dentro da igreja. Esse é um texto aqui para aqueles que estão aprendendo a palavra de Deus. Aqueles que ainda se encontram enquanto crianças, com alimento bem ralinho, aquela papinha, não sabendo mastigar muito bem ou discernir muito bem as situações. A Bíblia fala que essas pessoas ainda estão tomando o leite. São pessoas que estão aprendendo. Quanto tempo você tem de igreja? Ainda está aprendendo? Manuseio da palavra, oração, leitura bíblica, esse todo o conjunto aí que faz o aprendizado do cristão. Pessoas que não se comprometem com isso, a Bíblia relaciona como leite, que ainda estão tomando leite. Aquelas pessoas que conseguem discernir o bem e o mal e precisam desse conhecimento, são pessoas que têm um empenho maior diante da palavra de Deus. Então já começa por aí. Para que você não se assuste com a segunda vinda de Cristo, com a vinda de Cristo Jesus, é preciso que você tenha conhecimento. A igreja precisa saber o que vai acontecer, o que você vai fazer, quais são os sinais que antecedem. Você tem sinais gravados na sua memória, na sua vida? Precisa saber, para que você não se assuste. Porque se você se apavorar a pessoa que está do seu lado, perto de você, onde você estiver. Agora, se você tiver segurança, você fala, calma, Jesus está voltando, calma. O que foi feito, foi feito. Agora não adianta mais. Agora já não tem como escapar. A gente fica preocupado com a nossa família, né, irmãos? Na minha família tem muita gente que era da igreja e saiu da igreja. Tem muita gente que cultuava a Deus, que adorava, que tinha todo um caminho pela frente e hoje não estão mais. E que vão se encontrar com Cristo Jesus. O coração delas é por conta de Deus. Mas humanamente falando, no olhar do Eliseu assim, são pessoas que se extraviaram da palavra de Deus, apostataram da fé. E a gente fica pedindo a Deus, Senhor, dá o teu socorro, vai lá e visita, abre a porta para o entendimento, fala o coração. E você deve ter alguém na sua família assim também, né? Pessoas que ficam até, de repente, olhando para o seu comportamento e te criticando porque você é tão crente assim, ou ficam te julgando, olha, é crente, né? Acontece muito isso, estamos aqui no mundo, a gente passa por muitas situações. Mas o importante é, queridos, quando Jesus voltar,
O recado já está dado. Não tem o que fazer mais. Não tem o que fazer. O momento de fazer é agora. O momento que você está aí ouvindo, sendo ouvinte, procurando a verdade na palavra de Deus, se aquilo que está sendo dito é certo, por isso que a gente cita texto. A Igreja Presbiteriana tem esse compromisso com vocês, com o público, com os membros, de falar dentro da palavra de Deus, para que você não se engane, para que você não se extravie da palavra de Deus, mas você precisa ter certeza daquilo que está sendo falado. E depois de você ter certeza, você tem que praticar essa palavra, porque aí você vai ter tranquilidade na volta de Cristo Jesus. Amém? Né? Complicado, né? Dói no coração. Você sabendo que Cristo Jesus está voltando e ter pessoas perto de você que não estão. E talvez pessoas muito próximas da gente. Porque quem sabe do coração é Deus. Né? A gente não sabe. A Bíblia diz que a gente não pode nem julgar. Porque eu não consigo tirar nem a trave que está no meu olho, a ferpa que está no meu olho, eu não consigo tirar. Alguém tem que tirar por mim. Imagina, que situação complicada. Mas Jesus vai voltar. E os sinais, eles estão aí para que nós possamos aprender. Irmãos, não terá desculpa. Estamos aprendendo, não é? Estamos em momento de escola dominical. E a gente vai ficar como meninos que estão ainda tomando leite sem se aprofundar na palavra de Deus. A responsabilidade, isso é muito sério, queridos. A responsabilidade de falar a palavra não é somente das pessoas que estão aqui na frente. A responsabilidade é de todos. Esse momento aqui é muito prazeroso, é muito viável, porque a gente pode discutir a palavra de Deus, né? E a transmissão, ela trouxe muita coisa boa, mas trouxe também algumas travas, que a gente não consegue abrir para a nave, muitos questionamentos que está gravando, né, e etc. E eu penso no meu coração que em algum momento da nossa vida, essa transmissão ela vai ser encerrada, para que assuntos para a própria igreja possam ser falados. Porque a realidade da minha igreja é uma, a realidade da igreja de Manaus é outra, de Rio de Janeiro é outra, de São Paulo é outra. E tem coisas que a gente precisa falar para a nossa igreja, mas que a gente não fala porque está gravado. Porque o outro que está lendo lá não vai entender. O outro que está vendo lá não vai ter conhecimento disso. Nossa, a igreja está passando por isso? Em algum momento, que irmãos, que a coisa é tão séria, ela está ficando tão massificante, está se aprofundando tanto, que a gente vai precisar fazer isso. Essas coisas precisam fazer. Olha que os momentos terríveis, nós estamos passando, um momento de escola. Quem diria que depois de uma pandemia tão ruim, tão terrível, tão massificante, desgastante para todos, perdemos vidas, confusões, igreja fechada, trabalho interrompido. Estava conversando com o Mateus ontem lá em casa, e aí uma empresa perto dele, de eventos, uma empresa grande, teve que fechar por causa da pandemia, empresa de eventos que fazia formaturas. Eu vi os galpões pelas imagens, galpões enormes, gigantescos, empresas fecharam. A pandemia não deixou as empresas fazerem festas, eventos de formatura de escolas. As escolas, no máximo, recebiam um diploma junto no diretor lá e acabou. Coisas terríveis aconteceram, né? E agora, essa semana, de 10 dias para cá, 15 dias para cá, esse avanço de violência nas escolas, teoricamente uma fake news, mas que assustou a muitos. Tem escolas pertinho da gente sem saber o que vai fazer, sem saber o que vai acontecer. Porque agora quase que está tendo que vasculhar a mochilinha da sua criança quando entra na escola, uma criança de 5, 6, 7 aninhos, 9 aninhos, 10 aninhos, quase que vai ter que colocar um detector de metais e vasculhar ali a mochilinha da criança, dos professores. Olha que coisa desagradável. Pessoas que não têm o que fazer, pessoas que estão longe da palavra de Deus, e às vezes a gente acaba contribuindo com isso. Eu tenho essa liberdade de falar com a minha igreja, porque quando a gente pega um texto que está ali no WhatsApp, a gente não procura saber a verdade daquilo e dispara aquele negócio. Há uns dias atrás, há um mês atrás, eu chamei a atenção de uma pessoa da igreja que ela publicou um negócio que não era verdade. E eu pedi, por favor, vá lá e apaga. E a pessoa se silenciou. Mas está lá, julgando a empresa de um produto que está no mercado, dizendo que o produto está ruim, está estragado, sendo que é mentira. Capta uma coisa na internet, joga lá e acaba com a vida de uma empresa por causa de uma informação.
E um membro da igreja acaba proliferando isso, divulgando isso de forma errada. Acaba com isso, chega, acaba com isso. Instagram é um instrumento de Deus. Lembra isso para a sua vida, não deixe estragar a sua vida com isso. Não estraga. Se você lê um negócio que não é de Deus, corrige, irmãos, vai lá, corrija. Sabe, tem pessoas que são chamadas de caxias, de chato, de exigente. Mas a gente está como crente, somos irmãos, a gente precisa saber dessas coisas. E os avisos são dados. Pessoas serão julgadas pelos seus atos. Eu vou ser julgado pelos meus atos. Preciso ter cuidado com isso. Porque tudo aquilo que eu tenho feito, que eu tenho vivido, vou ser cobrado por isso. Nós vamos ser cobrados por isso. Lucas 24, no seu versículo 1, eu queria chamar a igreja com relação ao que está escrito aqui, porque nós entendemos bem que Jesus vai voltar. Os sinais e os prodígios estão já bem definidos, e aquele que tem dúvida, Mateus quanto? 24. Vai lá em Mateus 24 e pesquisa lá. Mas não leia somente, irmãos, porque a Bíblia tem termos complexos. Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Os presbíteros, os pastores, as pessoas que têm um conhecimento maior da Bíblia, os diáconos, estão aí para te ajudar. Não fique com dúvida. Lá estão os sinais escritos. Tanto é dos acontecimentos, como a preparação para a volta de Cristo Jesus. Mas você sabe que Jesus vai voltar e precisa se preparar para isso. O aviso foi dado. Agora, olha só que coisa interessante. Lucas 24, no seu versículo 1. Lucas 24, versículo 1. Ele diz assim, eu vou ler devagar, irmãos, para a gente poder ter um entendimento melhor. Então, tenha um pouquinho de paciência aí, que esse texto é muito importante. Jesus, em toda a sua caminhada, ele nunca deixou de falar a verdade, não é? Jesus, ele insistia em ser verdadeiro, e ele não omitiu coisa alguma daquilo pelo qual ele veio para o mundo, e qual era o seu plano, qual era o seu reinado aqui na terra. Ele nunca deixou nada passar. Tanto é verdade que, para não ter dúvida, ele fez as parábolas. Ele falou, olha, eu vou lhes falar por parábolas, para que esse comparativo seja de entendimento para a sua vida, e você fique ciente dos acontecimentos. O formato de parábolas é um formato mais próximo da gente, com palavras e termos, com exemplos, para que nós pudéssemos entender aquilo que Jesus Cristo estava disposto a falar para o nosso coração. E ele nunca fez acepção de pessoas e deixou muito claro o seu reinado aqui na terra. Por isso, tiveram muitos súditos, pessoas que aderiram ao projeto de vida de salvação, e ele teve muitos inimigos, porque ele sempre foi muito verdadeiro. Você está errado? Conserta a sua vida. Você precisa melhorar nisso. O reino dos céus funciona desse jeito. Então Jesus, ele sempre foi muito transparente com as coisas que ele queria fazer. Mas olha que interessante, vamos lá. O texto vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Mateus 24, versículo 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Dá uma pausazinha aí. Qual é o primeiro dia da semana? Vamos analisar o texto com calma. Primeiro dia da semana. No nosso calendário hoje, que ele foi mudado com o passar dos anos, o nosso calendário hoje, o primeiro dia da semana é o dia do domingo. Então, primeiro dia da semana é o domingo. Aqui está dizendo depois no texto que era alta madrugada. E o que é alta madrugada? Para nós, alta madrugada, e para algumas pessoas que eu fiz uma pesquisa, alta madrugada está relacionada a 1h30 da manhã até as 4h30 da manhã. Isso é alta madrugada. Para algumas pessoas, para você pode ser diferente. Mas a alta madrugada é o local onde, um momento em que a gente está super, hiper, mega apagado. Depois de 1h30 da manhã, 1h da manhã, a gente está completamente desconectado das coisas. Quem guarda a vida da gente dormindo é
É Deus. A gente não tem ciência do que está fazendo. Sua mente pode estar trabalhando, você pode estar pensando muito, você acorda cansado, imaginando que nem dormiu, porque a mente fica ativa, né? Mas você estava dormindo e Deus estava tomando conta de você. Mas aqui diz que no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram quem? Foram elas. Está falando de mulheres aqui. Foram elas ao túmulo fazer o quê? Levando os aromas que haviam preparado. Mas olha que coisa interessante, pare e analise o texto. Primeiro dia da semana, alta madrugada, um grupo de mulheres se reuniu para levar aromas que elas haviam preparado. Você junta um grupo de pessoas e fala assim, olha, nós vamos tal dia, tal horário, fazer tal coisa. Você se prepara para que aquilo fosse acontecer. O versículo 2 diz que elas estavam indo e encontraram a pedra removida do sepulcro. Versículo 3. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Amigas, servas, aquele dia, que era o primeiro dia da semana, estava sendo inteirado o terceiro dia da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Os nervos ainda à flor da pele, muita gente chorando, muita gente chateada e muita gente feliz também, porque a oposição estava lá vibrando pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Não foi alegria para todos, mas muita gente se sentiu feliz por terem crucificado uma pessoa. Lembra disso? A multidão falava o quê? Crucifica-o, crucifica-o, se satisfazendo por estar crucificando alguém em bel prazer. Teve gente lá que nem sabia o que estava acontecendo, chegou lá meio perdido e falou, ó, crucifica aí também. E tiveram pessoas que estavam ali, com medo da guarda, com medo da situação toda, também ficaram quietinhos. Mas era plano de Deus, a crucificação de Cristo Jesus. Elas prepararam aromas para levar. Elas se programaram muito bem. Mulheres que se programaram muito bem. Que coisa bacana, plausível, honrosa de ouvir, razoável. Alta madrugada, deixaram suas casas prontinhas, eufóricas, apressadas, saíram às escondidas para não serem vistas pela guarda e nem pela população, para que ninguém as entregasse, porque a ordem era, o túmulo está lá, 2 guardas à porta, ninguém chega aqui. Elas tiveram que se programar muito bem, se armaram para isso, projetaram, se organizaram, e foram então em direção ao sepulcro. Irmãos, a gente não tem uma noção um pouquinho da tensão que a cidade viveu, mas Jesus foi colocado no Monte do Calvário, ou no Gólgota, é o mesmo termo para as duas coisas, são línguas diferentes, né? Mas a distância que essas mulheres percorreram, há uma dúvida com relação a isso, mas em torno de 600 a 1.000 metros. A gente também não sabe, mas vamos supor que seja 1.000 metros, que dá 1 quilômetro. Essas mulheres saíram de madrugada, mas tinham mulheres ali solteiras, como poderiam também ter mulheres casadas, que saíram às escuras de suas casas, que se prepararam, levaram coisas. A tipografia da cidade, ela dificultava muito o andar das pessoas naquele momento. A gente está falando de uma cidade de quantos anos atrás? Né? Hoje nós temos para andar 1 quilômetro rapidinho. O Franz, com seu perfil aí, anda 1 quilômetro muito rápido, né, Franz? É coisa boa para fazer, são ruas planas. Quem está caminhando na praia então, né, seu Rui? Quem está caminhando na praia é uma delícia, vai caminhar na praia 1 quilômetro, parece estar sentado no sofá de casa. A nossa tipografia é muito boa, retinha, plana, as ruas são bacanas de andar, uma calçada ou outra em declive, mas é um lugar bom de andar. Se você não andar na calçada, vai andar na beirinha do asfalto, mas você consegue andar bem. Nessa época não, queridos. A gente está falando de uma cidade arcaica, uma cidade antiga. Né? Para quem gosta de subir morros aí, o Morro do Moreno pelas trilhas,
tem situações muito semelhantes àquelas cidades, que eram trilhas na época, né? Talvez ali um pouquinho, o Pico da Bandeira, por exemplo, né? Eram estradinhas de chão, pedras, então não era tão fácil chegar ao Calvário. As pessoas tinham que andar muito quietinho, em silêncio, talvez segurando umas nas outras, e ir embora. Então são detalhes que a Bíblia ela não apresenta muito bem, mas a gente fica pensando, porque a dificuldade era muito grande. Dificuldade de se manter em silêncio, de se organizar, e a dificuldade de chegar no local devido. Jesus estava lá há 3 dias, e quando elas chegavam lá, encontraram a pedra removida. Puxa vida, se programaram, fizeram tudo direitinho, vambora, vambora, chegaram no local, a pedra está removida. Eu fico imaginando assim, um misto de sensação de euforia, desespero, uma adrenalina, espanto. Naquele momento, iam encontrar, de repente, queriam encontrar um túmulo fechadinho ali, todo lacrado, e os guardas ali em pé, de repente impedindo a chegada delas, mas quando chegaram lá, a pedra estava removida. Por que a pedra estava removida? Porque o túmulo já estava vazio. Porque o túmulo estava vazio, Jesus ressuscitou. Mas elas ficaram espantadas. Estavam espantadas. O texto diz que, vamos ler comigo? 24, versículo 4, olha o que o texto diz. Aconteceu o quê? Perplexas a esse respeito. Elas encontraram um túmulo vazio. A Bíblia pega lá e fala assim, ó, tá vendo? Por causa disso aqui, é como se a Bíblia estivesse colocando uma seta. Elas, por causa desse aspecto aqui, elas ficaram perplexas a esse respeito. E qual é o respeito? Porque a pedra estava removida. O túmulo estava vazio. Didaticamente falando, a Bíblia está dizendo que elas ficaram espantadas e perplexas pelo acontecimento. Agora, irmãos, irmãs, queridos, não tinha sido avisado que essas coisas poderiam acontecer? Onde que essas pessoas estavam? Eu pesquisei um pouco sobre o termo perplexa, e imagina você chegar na situação e ficar perplexa. Perplexa. É ficar sem reação diante de algo, não saber como reagir. Perplexidade é você se deparar com a situação, o que eu faço agora? O que eu faço agora? É hesitar, em ficar titubeando. Travou, e agora? Por essa a gente não esperava, a gente esperava chegar aqui e colocar os aromas, devidamente falando, no túmulo de Jesus. Mas a pedra está removida e o túmulo está vazio. Mas elas foram pegas de surpresas? Não estava tudo calculado? Não se programaram para isso? Não foi calculado? Elas não foram lá, tramaram tudo, fizeram tudo, mapearam, escreveram, fizeram conta, horário, compraram as coisas que tinham que preparar, avisaram os maridos, olha, preocupa não que eu estou saindo de madrugada, beleza? Se programaram. Irmãos, tem um negócio interessante que eu acho também, é que assim, ó, as pessoas não moravam perto umas das outras. A gente está falando de pessoas que combinaram de ir até o túmulo. Elas devem ter marcado um lugar de encontrar. Sabe, ó, nós vamos passar por esse caminho. Então as pessoas foram se juntando naquele caminho, essas mulheres. Elas não saíram todas de um lugar só. Elas não moram na mesma casa. Então elas combinaram tal horário sair e elas se encontraram ao longo do trajeto para que chegassem lá no túmulo de Jesus. Estava tudo muito bem estipulado, programado, muito bacana ali, né? Nada podia dar errado, mas ficaram perplexas. E eu pergunto para vocês, elas foram pegas de surpresa? Foram ou não foram? Foram pegas de surpresa? Foram. E por qual motivo foram pegas de surpresa? O que deu errado ali? Esqueceram, né? Esqueceram de quê, Gilda? Fala para mim. Isso, Jesus tinha falado. É isso aí.
Esqueceram que Jesus tinha falado. Versículo 5 diz que estando elas possuídas de temor, agora apavoradas. Cadê Jesus? Que situação é essa que a gente está? Era um grupo de mulheres. E agora? Baixando os olhos para o chão, versículo 4 diz ainda, aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhe quem? 2 varões. É o versículo anterior, isso, obrigado. Apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Já estavam surpresas com relação ao acontecido da pedra ter sido removida. Jesus não estava lá. E agora aparecem 2 varões com vestes resplandecentes. E o versículo 5 diz que estando elas possuídas de temor, gente, estava escuro, elas estavam sendo guiadas por lamparinas, sei lá o que elas tinham na mão lá para guiar, estava um breu só, elas estavam saindo da cidade, caminhando 1 quilômetro, 1000 metros, para chegar no morro lá, que era o Calvário, que era o Gólgota, tudo escuro. O que estava clareando eram as lanternas, lamparinas, que elas estavam levando às mãos. E de repente, do nada, do escuro, aparecem 2 varões com vestes resplandecentes. Imagina, Jesus já não está ali. Os guardas estão desmaiados lá, caídos. E agora, do nada, aparecem 2 seres com vestes resplandecentes. Entra no texto. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Qual é a sua oração? Jesus para você está vivo? Ou ainda está crucificado? Ou ainda está morto? Você tem Jesus como um crucifixo, um amuleto? Ou ele está vivo no seu coração? Porque a oração faz diferença. Para a oração faz diferença. Jesus está onde na sua vida? Em que lugar ele está na sua vida? Porque se ele está vivo, a sua oração é de fé, é de certeza. O versículo 6 diz que esses varões falaram para as mulheres: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Foi o que a Júlia falou. Jesus já tinha avisado: olha, eu vou ressuscitar, eu vou morrer, preciso padecer, para depois ressuscitar ao 3º dia. Importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores. Então, se lembraram das suas palavras, o versículo 8. Então, depois que os varões falaram, elas se lembraram das palavras de Jesus. Irmãos, que texto para a gente detalhar, esmiuçar. Porque quanta coisa nós temos ouvido, mas o que realmente temos gravado? Quando nós estamos diante de algum acontecimento, a gente pode ficar maravilhado. Qual o sentimento que você tem na hora lá? De um acontecimento, qualquer acontecimento. Você pode ter um misto de sensações, ou sensações mais definidas. Você pode ficar maravilhado, encantado, alegre, feliz, sorridente, perplexo, preocupado, entristecido. O acontecimento que você vai ser pego, acometido, pode trazer uma série de coisas, não é verdade? Então, qual é o sentimento que a gente tem quando nós somos pegos de surpresa? Porque lá atrás nós lemos que nós não somos mais como meninos tomando o leite. Agora somos pessoas que estão aprendendo, lendo, pesquisando e meditando sobre um alimento sólido. Versículo 8 diz que se lembraram das suas palavras. Você lembra de tudo que a gente fala? Você lembra de tudo que foi dito? Na sua vivência, a sua caixinha está memorizada aí? Os acontecimentos bíblicos, os parâmetros bíblicos, para que quando tem algum evento, você não chega pego de surpresa? Eu até hoje eu fico preocupado, irmãos, com relação a trânsito, porque tem muito crente dando buzinada e pendurando na buzina. Tem muito crente nervoso, tem muito crente perdendo as estribeiras.
Trânsito é um exemplo. Dependendo da informação que chega até você, dependendo do seu estado de espírito naquele momento, você vira outra pessoa, você vira um veneno. Como diz o povo da roça, é o catisco. Você se desfigura completamente, você sai de si. Uma informação, você está super bem, crente no Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas basta uma informação, para você esquecer de tudo e sair da graça, sair da bênção. Como diz o povo, descer do salto. Não é assim que acontece? E por que a gente é pego de surpresa? Por que o nosso coração não está sempre voltado para isso? A gente é falho. E Jesus sabe disso. Jesus sabe muito bem disso. Para vocês terem uma noção, que não foi culpa só dessas mulheres, o esquecimento, o versículo 9 vai dizer que elas avisaram para mais pessoas. E olha o que aconteceu. Versículo 9. E voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Quantos eram os discípulos ao todo, antes da morte de Jesus? 12. E por que agora tem 11 aqui? Cadê um? Rachou fora. Né? Então tem 11 aqui. Essas mulheres foram avisar aos 11. Vamos ler o texto comigo? Versículo 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eles não estavam sozinhos. Eram 11 pessoas e mais pessoas com eles. Estavam discutindo ainda sobre a morte de Jesus. Estavam preocupados. Tinha mais pessoas com eles. Versículo 10. Quem que chegou para eles e avisou? Quem estava lá no túmulo. Essas mulheres que se dirigiam ao túmulo são essas aqui, ó. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. A Bíblia fala de nome essas três. Mas olha o que o texto diz. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. As três não estavam sozinhas, tinha mais pessoas, e quando as três falaram para os apóstolos o acontecido, as demais confirmaram. Olha, isso é verdade. O túmulo estava removido, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes e disseram para a gente, Jesus está vivo. Versículo 11, olha só. Tais palavras lhe pareciam como um delírio. Essas mulheres estão doidas, estão loucas. A gente está falando de pessoas que andavam com Jesus, os profetas, né? Os apóstolos, né? Os apóstolos andavam com Jesus, e quando as mulheres falaram, olha, isso aconteceu, eles falaram, essas mulheres estão loucas, estão delirando, não estão no seu estado normal, estão fora de si, os próprios, né? Pessoas que andavam com Jesus. Não acreditaram nelas, é o finalzinho do versículo. Agora teve um cara ágil, esperto. Quem é ele? Pedro. O que Pedro fez? Levantando-se, correu ao sepulcro. Ele correu 1 quilômetro, hein? De onde eles estavam para lá, o cara acelerou o passinho dele e foi embora. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O cara teve que ver para crer. O cara teve que correu lá para ver se era verdadeiro aquilo ali, que se o que tinha acontecido era realmente palpável. Ele tinha que, de alguma forma, os olhos dele contemplar aquela situação. Sabe, irmãos, quanto aprendizado para a vida da gente, sabe? No dia a dia da gente aí, a gente fica esperando de Deus os sinais e prodígios. O Senhor abençoa a minha vida. E os sinais passam, a gente fica... A gente quer se preparar, diz que se prepara. Eu estou preparado, Senhor, manda aí. Deus manda a bênção. E aí, a bênção vai embora. Meu cunhado, o pastor Marcos Ocanha, em uma das mensagens dele, ele disse, já tem uns anos atrás, pastor da igreja presbiteriana, Marcos Ocanha, ele diz que
as bênçãos de Deus, ele diz que elas vêm como um presente, uma dádiva, e ela tem um momento definido. Mas tem muita gente pedindo bênção, não é verdade? Quem está aqui está pedindo bênção? Eu estou. Todo mundo pede bênção. A gente tem até que tomar cuidado com o coração, porque a primeira coisa que a gente fala, Senhor, me dá isso, abençoa minha vida, Senhor, Senhor, Senhor. Mas ele diz que essa ânsia por querer as coisas, ela a bênção vem e passa. E ele hipoteticamente fala que tem uma fila. Então, se você perder a bênção naquele momento, você volta lá para o final da fila. Então, a gente tem que estar antenado com a bênção. Senhor, eu quero essa bênção, Senhor, eu quero a bênção. E fica antenado com os sinais que Deus vai te mostrar da bênção que Ele vai derramar sobre a sua vida. Não é para cochilar. Não podemos dormir, não podemos cochilar. Porque, hipoteticamente, numa palavra de brincadeira que meu cunhado fala, quando a bênção vem e a gente não está preparado, a gente volta lá para o final da fila e recomeça tudo de novo. O cristão precisa estar preparado. Preparado para situações, preparado para aquilo que há de vir e preparado para viver aquilo que você já tem o presente na sua vida. Lembra disso. Pedro foi lá, correu, viu e voltou para anunciar a todos que realmente aquilo era verdade. O versículo 16, ele vai dizer que, no versículo 15, aconteceu que enquanto conversavam, aqui já é um texto dizendo que 2 homens foram em direção ao caminho de Emaús, que é um outro vilarejo, afastado já uns 10 quilômetros de onde eles estavam. 2 homens indo pelo caminho, encontraram com Jesus. Jesus apareceu a essas 2 pessoas. Eu vou encurtar para vocês aqui. O versículo 16 diz, o 15 diz que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus apareceu para eles. Pedra removida, Jesus ressuscitado, aquele alvoroço na cidade. 2 homens saíram em direção a Emaús, caminho de Emaús, e Jesus aparece para eles. Versículo 16 diz que os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. As pessoas estavam não reconhecendo ao Senhor Jesus, impedidos de o reconhecer. Jesus perguntou para eles assim, o que está preocupando vocês? E eles falaram, ué, mas você estava onde que você não sabe? Só você que não se deu conta? Você está lunático, viajando, a cidade toda é o mesmo comentário, você me pergunta o que está acontecendo? E esses 2 homens falam para Jesus assim, que o Cristo tinha sido crucificado, morto, etc., explicando para Jesus o acontecido. Os olhos impedidos de ver, impedidos de o reconhecer. Irmãos, Jesus bate a porta o tempo todo. Esse impedido de o reconhecer é para todos. É para todos. O texto cita um ato vivenciado, mas é para a vida da gente também, impedidos de o reconhecer. Reconhece Jesus em seus atos, nas suas obrigações, nos desafios que Ele te dá? Não é só bênção, ô Senhor abençoa, não, tem os desafios também, nas catástrofes. Reconhece Jesus? Jesus, obrigado, porque isso está acontecendo, é para o meu aprendizado. Reconhece Jesus? Ou a gente lamuria, fica triste, como esses 2 homens no caminho de Emaús, perdem tempo conversando, e Jesus do lado ali, para solucionar as situações. Né? Interessante isso. O versículo 31 vai dizer que eles chegaram no local, e quando Jesus se apresenta, versículo 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Depois de um certo tempo, chegado no local, que Jesus ia passando direto, eles falaram, olha, eles não sabiam que era Jesus ainda. Você vai para onde? Fica com a gente, você vai ter que caminhar muito à noite ainda. Fica com a gente onde nós estamos, e nós vamos dar uma pousada para você. E Jesus fica. Em algum momento da situação, Jesus se revela para eles. Eu sou o Cristo, crucificado, ressurreto. Versículo 44,
vai dizer assim, ó. Jesus vai lembrá-los do que ele falou. E ele diz assim, a seguir, versículo 44, isso. A seguir, Jesus lhes disse, tinha muita gente lá, são essas as palavras que eu vos falei. Olha o que Jesus disse. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, pelos profetas, nos profetas e nos salmos. Então, se lhes abriu o entendimento. Depois que Jesus falou, se lhes abriu o entendimento. O versículo 46, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Jesus já havia falado antes que ele precisaria passar pelo momento de crucificação, mas que ele depois ressuscitaria e estaria com eles novamente por um período muito curto. O recado estava dado. Agora, as mulheres se prepararam para ir por um túmulo, achando que Jesus estava lá. Quem mais as mulheres foram recorrer e duvidaram delas? Quem mais? Os 11? Os 11 discípulos. E quem estava junto com os 11 discípulos? Demais pessoas que estavam lá. Pedro, não acreditando ainda, foi lá ver com os próprios olhos. E ninguém para lembrar das palavras de Jesus. Querida Igreja Presbiteriana da Glória, Jesus vai voltar? Quais são os sinais e prodígios que ele já disse, já se expressou, já falou, que está inserido na palavra de que ele vai voltar? Você está preparado para a volta de Cristo Jesus? Ou quando as coisas começarem a acontecer, um pavor tomará conta da sua vida, como tomou dessas mulheres e desses homens, embora Jesus já tinha falado para eles. Um parênteses aqui que eu acho interessante, é porque hoje nós temos aqui a palavra de Deus para estudar sobre ela. Nessa época eles não tinham. Eles estavam vivendo com o Senhor Jesus. Jesus estava do lado deles. Eram pessoas que podiam apalpar, abraçar, conversar com o mestre, tirar todas as suas dúvidas. Mas, naquele momento, naquele texto, elas não memorizaram. E olha, a gente olha assim, que coisa bonitinha, né? As mulheres se organizando, indo para o túmulo, mas não precisavam de fazer aquilo, se elas tivessem lembrado que Jesus não estava lá. Elas iam encontrar Jesus em qualquer lugar, menos no túmulo. Jesus vai voltar, querida igreja. Você está preparado para isso? E onde você vai encontrar Jesus? Quais são os textos bíblicos que você tem na cabeça dessa confirmação da volta de Jesus Cristo? Porque se você não tiver firme nessa volta de Cristo Jesus, você vai ficar perplexo, sem saber o que fazer, perdidos, como essas pessoas que estavam ali no túmulo, sem reação. A gente não pode perder o nosso tempo de estar na igreja, a gente tem que ter prática na palavra, tem que ter agilidade, precisamos ter velocidade. Eu sempre falo com a igreja que eu gosto da oportunidade de ter um caderninho anotando. Os textos que eu falei aqui ficaram perdidos, foram embora, já sumiu da cabeça. Não vamos lembrar disso? Cadê a didática antiga do caderninho ali, o caderno ali, de você anotar alguma coisa importante para você? Poucas pessoas anotam, que eu sei que tem gente que anota, mas poucas pessoas anotam. Tem que ter prática na palavra. Compra um caderninho para você. Aquilo que você tem dúvida, anota. De repente tem alguma dúvida aí que é importante. Talvez pela câmera você não queira perguntar, mas a gente também nem sabe responder, porque não conhece a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia 6 vezes. 6 vezes. E eu não sei o que está na Bíblia, eu tenho que ficar pesquisando. E eu tenho dificuldade em ler a Bíblia, porque quando eu paro num texto, eu demoro para sair daquele versículo, que eu vou esmiuçando, eu vou pesquisando, eu chego nele, eu vou atrás, vou contra, e eu tento saber o que está escrito ali. A leitura da Bíblia para mim não é uma leitura que eu faço, eu paro. Um termo que eu não conheço, uma palavra que eu não conheço, eu paro. Mas isso é o Eliseu, com todas as falhas, é o Eliseu falando,
né? Você deve ter suas aptidões aí de leitura. Eu tenho as minhas dificuldades. Eu tenho as minhas dificuldades para falar. Falar é complicado, porque a gente tem que pesquisar, tem que buscar, tem que estar atrás disso, né? Tem pessoas que são oradores que pegam irmãos, e tem uma palavra bem fluente. A gente não tem. Eu não tive esse privilégio de ser um grande orador. Mas o recado que a gente dá é um recado de que o Senhor está vivo. Ele vive e reina para todo sempre. Quer você acredite nisso ou não, Jesus está vivo e Ele voltará para resgatar a sua igreja. E você faz parte da igreja de Cristo? Próximo domingo, caderninho na mão, caneta. Se você não tiver como conseguir um caderno, fala comigo que eu trago para você. Anote, pesquise, busque, persevere. O texto é lançado alguns dias antes, quando a gente passa por Chubinho aí. E a gente não lê o texto quando vem para cá. A gente chega tentando saber o que vai acontecer. O que vai acontecer hoje? Hoje é Lucas 24, beleza, vamos lá. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Estudo de escola dominical, tem que ser pesquisado. Culto à noite, o pastor vai falar sobre um assunto. Vai lá e pesquisa antes sobre o assunto, você está inteirado sobre o assunto. Para ver se o que o pastor está falando está dentro da verdade. Não é que ele vai falar mentira, mas o texto tem que ser conduzido para dentro de uma realidade. E se você não tiver ciência disso, você pode ser levado para qualquer vento de doutrina. Eu não estou falando da nossa igreja, porque graças a Deus temos essa preocupação. Mas você precisa estar inteirado com relação a isso. Busque, persevere. É a sua oportunidade. Quando Jesus voltar, que Ele começar as suas tarefas aqui na terra, não tem escapatória, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Dê o recado para quem quer que seja, para quem você quer dar o recado. Chame a atenção de quem você quer chamar a atenção. Nós usamos duas situações diferentes. A volta de Cristo Jesus, com tudo que Ele tem avisado que Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Está avisado, porque já está consumado. Está avisado que Ele vai voltar para resgatar a sua igreja. E nós nos encontramos com um texto de pessoas que estavam levando coisas bonitinhas para o túmulo, mas não se lembraram que Jesus não estaria lá. Irmãos, de repente Jesus não vai estar no lugar que você acha que vai procurá-lo, porque muita gente vai correr atrás da igreja, vai procurar refúgio na igreja, vai tentar se ajoelhar na frente. Mas se você ler em Mateus 24, uma das primeiras coisas que vão ser destruídas vão ser os templos. Então, é você com seu aprendizado. Fala, papai Carlinhos. É isso aí. Anota lá, isso aí, né? Então, entenderam a situação, gente? Não é nos assustando, mas é nos preparando. Porque para aqueles que estiverem preparados, a paz do Senhor reinará no seu coração. Não perca tempo dentro da igreja, não faça isso, aproveite, sugue o máximo que você possa da palavra de Deus das pessoas que estão à frente, ocupe os presbíteros, ocupe os diáconos, ocupe as pessoas que você acha que tem um domínio um pouco maior da palavra de Deus, ocupe, persevere, se integre, porque depois é você e você. Você não vai poder puxar a veste do pastor e falar, pastor, me ajuda. Não vai ter tempo de fazer isso. Você não vai ter tempo de falar, filho, aceite a Jesus. De repente ele vai até querer naquele momento. Passou. Quando Deus criou a igreja, o plano de salvação de Gênesis até o Apocalipse, a gente vê, por exemplo, o crescimento do povo de Deus, que antigamente, no Antigo Testamento, era um povo de guerra. Era um povo que pegava suas lanças, o seu armamento e iam para as batalhas. Não brinquem com Deus. Aqueles que brincavam com Deus eram destruídos pela espada. Entrou o Novo Testamento, vida de Jesus, apóstolos, escrita bonita,
a gente prega da palavra de Deus, mas nos deparamos com a igreja pacata. Uma igreja com pouca vida, com pouco entusiasmo. A gente fica bastante preocupado, irmãos, porque depende muito da gente as coisas. E o que nós temos feito? Quando a gente analisa a sociedade de forma geral, inclusive dentro da psicologia, existe uma coisa que se chama o ser individual, mas também o ser no coletivo. O ser individual tem suas propostas de vida e seus anseios, mas no coletivo ele tem que aderir ao grupo para que ele possa ser inserido ali. Então, no seu sentimento, nos seus gostos, na sua leitura, no seu jeito de ler a Bíblia, pode ser individual. Mas dentro da igreja, temos que pensar em coletivo. E quais são as nossas ações individuais e coletivas? Porque a minha esperança, a esperança do Eliseu, é que numa próxima oportunidade que nós estamos nos veremos, nós estejamos como os antigos, defendendo a palavra de Deus com mais veracidade, nos posicionando enquanto cristãos, não para o nosso bel prazer, mas para mostrar à sociedade que a igreja do Senhor está firme e esperançosa, esperando a volta de Cristo Jesus. Amém, queridos? Você é desse soldado firme, inabalável, que busca a palavra de Deus? Você consegue se posicionar diante da sociedade? Tanta coisa acontecendo, você consegue falar para o diretor da escola do seu filho: olha, eu quero ser bênção na sua escola, depende de mim o quê para resolver a situação? Se posicione, vá adiante no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia. Se depende de você, se ofereça, oferte, vá adiante, mostre que a igreja do Senhor é uma igreja que vai à frente. Não espere os acontecimentos, se antecipe a eles. Mas não leve isso para você, para o seu bel prazer. Lembre que é tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Eu só quero encerrar aqui um último texto, 1 Tessalonicenses 5, versículos de 1 a 6. Vamos ler só o versículo 1. Versículo 2 também. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 6. Se não me engano é esse aqui. Vamos lá. Irmãos, relativamente aos tempos e a épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Aqui está dizendo que não há necessidade de falar para o povo de Deus algum acontecimento que virá em algum tempo, alguma época. Isso é um assunto irrelevante, é segundo plano. Vai acontecer. Por que ele fala que não há necessidade de escrever para a igreja? Porque ele entende que a igreja já tem um conhecimento da palavra de Deus. Então, ele não consegue dizer o tempo ou época de tais acontecimentos. Mas ele sabe que para aquela igreja que tem um entendimento da palavra de Deus, ele não precisa falar sobre, porque não tem um tempo ou uma época que vai acontecer. Vai acontecer. A gente tem que se preparar. Versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Você sabe exatamente que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O dia do Senhor vem. Esse termo nos dá a entender que em algum momento Jesus vai voltar. E não vai avisar que está voltando assim, vamos lá, nós vamos ser pegos de surpresa, entre aspas. O dia do Senhor vem com um ladrão de noite. Diz que nós, igreja, pessoas que estão inteiradas a respeito do assunto, sabemos com precisão que o dia do Senhor vem. Amém, igreja? Precisão. Versículo 5 para terminar. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Qual é o jeito de você vigiar? Leia, medite, pratique,
pesquise, busque, se intere a respeito da palavra de Deus, porque esta palavra é para mim e para você, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Só serão pegos aqueles de surpresa, aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Por isso, se intere, seja preciso, porque o dia do Senhor vem como um ladrão de noite.